Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque. O tratamento é realizado em sistema de internação voluntária. Visa a recuperação através do autocuidado e sociabilidade, palestras, estudos dos 12 passos do NA e AA, dos 12 princípios do amor exigente, grupos de sentimentos e ajuda mútua, juntamente com espiritualidade, plano de prevenção à recaída, PPR, terapia racional emotiva, TRE, treinamento de habilidades sociais, THS, palestras motivacionais, musicoterapia, voltadas para a valorização da vida e sua capacidade de reescrever seu novo caminho. Atividades recreativas, realizada por profissional especializado que ajuda no processo de desintoxicação natural, desenvolvendo a reabilitação motor e física. Contamos também com academia, jogos, campo de futebol, piscina. Todas as atividades são realizadas conforme o cronograma e orientação do educador físico. Atendimento psicológico e psiquiátrico, conforme a demanda. A dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual. Por isso, a importância da mudança dos familiares também. Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estou eu, Pai Cláudio de Oxóssi, mais uma vez com o programa Arabiaê em Foco. Hoje a entrevista será com o Pai Celso de Oxalá, meu Babalorixá, respondendo algumas perguntas sobre candomblé, curiosidades que algumas pessoas têm, até mesmo eu tenho muitas ainda, né? Curiosidades, e ele respondeu algumas. Desde já peço desculpas já a algumas pessoas, porque não deu para colocar todas as perguntas que foram enviadas, mas num próximo programa a gente vai estar completando essas perguntas também e respostas. Agradecer as pessoas de Curitiba que mandaram perguntas, o pessoal de Praia Grande também mandou algumas perguntas, meu muito obrigado a todos que curtiram, todos que assistiram e que depois, no decorrer dos dias, foram assistindo o programa passado. Muito obrigado. Mas antes de começar a passar essa entrevista que eu tive com o Pai Celso, eu queria enfatizar uma coisa aqui. Essa semana aconteceu um fato comigo, em meu ilê, minha casa de axé. Mais ou menos há uns 12 anos, eu abro sessões de Exu, todas as segundas-feiras, para consulta particular. E nessa segunda-feira passada, por conta do decreto, eu não fiz. Mas estava eu em minha casa. Para quem não sabe, eu tenho mais ou menos umas 15 pessoas que moram em minha chácara, onde eu tenho meu ilê. E, detalhe, não cobro aluguel de ninguém. E lá tem crianças, eu tenho uma filha de santo de 1 ano e meio de idade,
tenho um bebezinho de 2 meses, tenho meu filho de 11 anos, enfim, estávamos lá, tomando um café. Quando adentraram 2 viaturas da GM e 2 motos dentro da minha chácara. Detalhe, eu quero enfatizar muito isso aqui. Eu quero agradecer a educação e o respeito com o qual a GM teve comigo, a GM de São Roque teve comigo. Adentraram, perguntaram quem era o proprietário, eu me apresentei e eles me disseram assim: Sr. Cláudio, tivemos várias denúncias, muitas ligações, dizendo que o senhor estava fazendo culto hoje com um número grande de pessoas. Então nós viemos verificar. Eu convidei ele a adentrar a minha casa, e assim ele fez. Ele viu que meu barracão estava vazio, que não tinha culto algum, não iria infringir a lei, porque eu sou bem consciente disso, e todos os programas eu falo que o Covid é real. Algumas pessoas acham que vão se precavendo, mas eu não. Ele é real e é perigoso e infelizmente está abatendo muita gente. E assim ele me disse que teve algumas ligações, enfim. Ele viu, me agradeceu, pediu desculpas, saiu, eu também agradeci a ele, disse que ele estava fazendo o serviço dele, e nada mais certo, ele disse: eu tenho que verificar. Vou anotar em meu relatório que vim e que o fato que da denúncia era mentirosa. Você sabe o que mais me deixa triste? Que no dia seguinte, veio pessoas em minha casa falar quem fez a denúncia. Mentirosa. A denúncia é mentirosa. Porque não tinha barulho de atabaque, não tinha nada. E o mais chato, que a pessoa é da religião. A pessoa que denunciou, acredito que algumas pessoas próximas dela fizeram várias ligações para tentar me prejudicar. Só que essa pessoa esqueceu que ela não ia me prejudicar. Que ela estava prejudicando a religião em si. Porque no relatório do GM, ele colocou que ele teve uma denúncia, várias denúncias, de um terreiro de Umbanda que estava praticando fora da lei. Essa pessoa esqueceu que ela mexeu com o invisível. Ela esqueceu que ela também cultua a religião afro. Então, gente, o que eu quero passar para vocês é o que? Nós numa pandemia, uma coisa que está abatendo tanta gente, nós nos cuidando de todas as formas, apreensivos todos os dias. Essa pessoa deveria prestar mais atenção nisso. Essa pessoa deveria ligar para mim e vir até aqui contar a história dela, se é que ela tem uma história dentro da religião. Ela devia fazer uma benfeitoria para ajudar as outras pessoas. Nós estamos abertos, você pode vir aqui contar a sua história. Você tem história dentro da religião? Mas, não vou prolongar muito. Eu só queria dizer que eu sei quem foi. E eu eu já pedi aos deuses orixás para que tome conta de sua vida, para que melhore a sua vida, que abra seus caminhos, que te traga paz, saúde. Porque se você tivesse em paz, você não iria se preocupar com a vida do alheio, né? A gente, quando está em paz, a gente não tenta prejudicar ninguém. Faça como a mim, regace as mangas, trabalhe, não prejudique ninguém. Não vou citar o seu nome, mas se você quiser vir até mim, o programa está aberto. Vem aqui contar a sua história. Bom, fica aí o recadinho. A denúncia era mentirosa, passamos. Que os deuses orixás abençoem essa pessoa, que ela mude o pensamento dela para que ela seja uma pessoa melhor daqui para frente. E vamos lá, vamos falar agora de coisa boa, né? A entrevista, eu entrevistei meu babalorixá, Pai Celso de Oxalá, com as perguntas que nos enviaram. E ele respondeu a todas
Eu me surpreendi, né? Lógico. A gente pensa que sabe alguma coisa. Chego perto do Pai Celso de Oxalá, vejo que pouco sei. Mas agradeço aos deuses orixás por estar perto dele, para cada dia aprender um pouquinho mais. Vamos assistir. Maravilhoso, um programa maravilhoso de novo. Vamos na fé. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, adeptos e simpatizantes da religião de Candomblé. Hoje nós, do programa Arabiaê em Foco, é com grande prazer que chego aqui na casa de meu babalorixá, Pai Celso de Oxalá, Axé Onicolê, mais conhecido como Alto da Serra, Axé Alto da Serra. Um grande prazer que hoje estou aqui para apresentar umas coisas a vocês. Hoje com perguntas dos internautas a Pai Celso de Oxalá. Vai dar ótimas respostas para a gente, tenho certeza disso, com um grande saber que ele tem. Vem comigo. Bom, então, agora aqui estamos ao lado do meu babalorixá, Pai Celso de Oxalá. Boa tarde, sua bênção, meu pai. Que Oxalá, o Xoguian, derrame as bênçãos sobre nós, nos iluminando e nos dando tranquilidade e dando discernação para que a gente possa vencer essa pandemia, vencer essa situação que nós estamos vivendo dessa Covid, que isso está aniquilando o nosso bem-querer, que é o nosso humano, é o papel e a peça principal do nosso globo, onde a vida está sendo ceifada. Então pedimos as bênçãos, né? Meus respeitos ao Senhor, meu respeito a todos vocês. Achei. E hoje é o programa tão esperado, que muita gente nos mandou mensagem, muitas perguntas aqui, e vamos tirar as dúvidas de vocês, e muitas dúvidas minhas também. E o babalorixá vai respondê-las a todos. Vamos lá a primeira então. Wesley de São Roque. Pai Celso, boa tarde, Pai Celso. Em qual ano se deu início ao candomblé no Brasil e por quem? Na realidade é mais de uma pergunta. Quem foi o primeiro fundador de uma casa de matriz africana no Brasil? Sim, então vamos lá. Para que a gente possa falar ou responder a pergunta, nós temos que falar como foi a escravidão, viu, Pai Cláudio? A escravidão se trouxe, então, do continente africano. Os negros, então, vieram através do bojo do navio e aportaram, então, mais caracterizado na Bahia. Então, vieram os negros para o Brasil. Ali a escravatura se começa, então, a partir de 1549, mais ou menos, que foi a época que começou o tráfico de escravo. Então, 1549, porque nós tivemos a abolição em 1888, no dia 13 de maio, pela Lei Áurea, pela Princesa Isabel. Então, entre 1549 até 1888, nesse espaço de tempo, a escravatura, o negro na escravidão, e o negro então traz no bojo do navio, nós acreditamos que trouxe os deuses orixás.
A energia dos orixás assim chega no Brasil. Mas para se falar da religiosidade, nós temos que dizer que a alma do candomblé é a natureza. A alma dos orixás é a natureza. Então é através da árvore, é através dos rios, é através do mar que nós temos então o axé, a expressão, a palavra, o fundamento e a energia em si. Orixá, energia. Orixá, natureza. Então, aquele que pega uma madeira ou um pau e bate numa árvore, ele está batendo no orixá, Pai Cláudio. Aquele que destrói a natureza, ele está destruindo o orixá. Então, quando assim chegou o negro no Brasil, existia o catolicismo. O catolicismo, então, trazido pelo branco português. Então, aqui se chega, aqui o negro, então, ele se chamava Ayodele, ele passou a se chamar João. Foi batizado através do catolicismo. Então ele ganha um novo nome. Por quê? Porque não queriam dar a ele a religiosidade, a ele o poder da fé e deixar que ele tivesse o tráfico livre para poder colocar a prática da religiosidade. O candomblé em si, Pai Cláudio, ele foi visto no passado, devido ao negro, à escravatura, como magia negra. Então era proibido no passado se falar de candomblé, de se falar em religião afro, que ela passou a ser brasileira no momento que o negro chega e coloca as expressões. Então quem é que colaborou, quem é que fez e ajudou a construir a religião, a religiosidade que passa a ser religiosidade, religião brasileira? Os babalaôs que vieram no bojo do navio junto, então veio reis, rainhas, todos na escravatura, todos na escravidão. Então, aqui, os babalaôs, então, passavam de boca a boca. Então, nós tínhamos o pessoal que veio do Jeje, nós tivemos os Yorubás, nós tivemos os Bantus, os angolanos, todos que vieram misturados, todos se misturaram dentro do Brasil. Então, hábitos e costumes, angolano, costumes Jeje, costumes Bantu e costume Yorubá. Então, a união que o branco, o português achou que não aconteceria, começou a acontecer. Então, a informação era de boca a ouvido, uma expressão oral, onde então cada um iam passando de boca a ouvido. Oralmente iam se aprendendo, faziam-se reuniões na senzala, onde ali adoravam os orixás. Para adorar os orixás, lá no passado, onde aqui eu fiz a menção que o catolicismo é o que se imperava através dos portugueses, se colocava então uma estátua. Por exemplo, Santa Bárbara, vamos representar Santa Bárbara como Inhansã Oiá. Tanto é que, com o passar do tempo, foi se desmistificando. No passado, tinha que quem adentrava para a religiosidade tinha que ser batizado, Pai Cláudio. Que se não fosse batizado, não fazia santo. A pessoa, então, tinha que ter o batismo da Igreja Católica. E, aos poucos, fomos saindo da Igreja Católica. Tanto é que Mãe Estela
num dos livros dela, ela pega e argumenta e grita em bom tom: Inhansã não é Santa Bárbara, Oxum não é Nossa Senhora Aparecida. E assim o povo foi se acostumando a não colocar Santa Bárbara como Inhansã e nem Oxum como, que é a padroeira do Brasil dentro do catolicismo, vinculado à religiosidade afro. A pergunta ao nosso amigo: A primeira casa, ela foi fundada porque, veja bem, eu quero explicar em detalhes para que as pessoas entendam. Quando na senzala, quem tinha prioridade eram as mulheres. Por exemplo, para se fazer uma compra no centro da cidade, os senhorzinhos, as senhazinhas, os donos dos escravos, ele mandava a mulher, a negra. Então ela, a mulher negra, ela tinha acesso ao centro da cidade e ela tinha uma visão ampla. Então, veja bem, nessa visão ampla que ela tinha do centro, da comunicação, do contato com a sociedade fora da senzala, era muito importante. Com o passar dos anos, na libertação, por que houve a libertação? Uma conversa jogada fora, libertamos porque ficamos com pena. Mentira. Pai Cláudio, você tem lá 100 escravos, a economia do país começa a ficar apertada. Os senhorzinhos, sem dinheiro, sustentar 100 famílias é custoso. Muito. Então, vamos chegar no bom senso? Pega ela, aquela branca, senhorinha, que se você caracterizar ela, nós, religiosos, olhar e falar assim: poxa vida, foi uma pessoa maravilhosa. Foi nada. Ela chegou, Lei Áurea, assina aqui, Princesa Isabel. Ela foi lá e assinou. Vamos libertar os escravos. Por que vamos libertar? Porque a economia do país não está boa. Os senhorzinhos já não tem mais dinheiro para sustentar o arroz, o feijão, a comida. Ah, mas é a lavoura. Mas ó, o trabalho, o escravo, já não estava rendendo tanto. Então, Cláudio, é bom deixar bem claro, pai Cláudio, que ninguém ficou com pena, não. Porque até os dias de hoje ainda existe muito trabalho escravo. Muito. Você concorda comigo? Com certeza. Então, a população tem que enxergar que lá em 1549 até 1888 foi uma grande jornada. Praticamente 300 anos de escravatura. Muito. Não é verdade? Então, a economia do país sofreu muito com isso. Entendeu? Sim. Então, a primeira mulher que sai à frente, através de babalaô, orientando, e numa reunião, foi Liana Soka. Essa senhora veio, então, trazida também como escrava. Ela, então, veio fundar a primeira casa, que chama-se a Casa do Engenho Velho, em Salvador, ali na Vasco da Gama. Não era na Vasco da Gama, mas nos dias atuais, essa casa, a Casa do Engenho Velho, a casa de Mãe Naçoca, Iana Soka, juntamente com Bambocheu Biticô, foi então fundado o axé, foi então plantado o axé, onde ali então eles começaram a colocar então todo um costumes e hábitos, lógico, preste bem atenção, costumes e hábitos da África para o Brasil, mas vamos colocar entre aspas que alguns materiais ou alguns axés você não iria conseguir encontrar aqui. Então foi adaptado muitas das situações, porque o Brasil é rico. Então, por exemplo, o Brasil, você conseguia, ou consegue até os dias de hoje, ter uma liberdade
em cereais, uma liberdade. Por exemplo, nós temos o feijão fradinho aqui, na África tem também, porque ele é fruto do acarajé. Acarajé. Por que acará? Porque tudo que é feito de massa de feijão chama-se acará. Até mesmo o pão que nós comemos, pelo fato da massa, chama-se acará também. Acarauim, que é o pão doce. Então, o acarajé, quer dizer, o africano disse, mojé, acará, eu como o acará. Então ficou acarajé. Criou-se então o hábito do acarajé e passou-se então a ter na culinária baiana. Porque se você chegar na Bahia, a maioria da culinária é africana, devido aos hábitos e costumes. Então, você pode notar que no Rio de Janeiro também, você vai encontrar hábitos e costumes. Por quê? Porque o negro sai da Bahia, ele quer o continente, ele quer ficar próximo aonde? Ao mar. Entendeu? E tanto é que na época da absorção, muitos dos negros, quando foram libertados, se despediram. Tem até uma história que os nossos antigos contam, que no momento da embarcação, quando eles estavam para aportar ou adentrar o navio para seguir rumo à África, o sino da igreja toca. E eles na canção, cantando, rezando, que se despedindo do Brasil, quando o sino toca, muitos deles disseram, isso é um chamado para que eu fique no Brasil. E volta. Tanto é que na África, nos dias de hoje, existe lá um local de brasileiros. E um dos maiores arquitetos que você vai encontrar na marcenaria e tudo mais, são negros africanos. Tanto é que eles levam o hábito e costume dentro dessa cidade na África, que criam igrejas da mesma performance e arquitetura do Brasil. Não a igreja como de hábitos e costumes deles. Por quê? Porque é ocas, tipo ocas. E aí eles levaram a estrutura do Brasil e criou-se uma igreja para os fundamentos religiosos. Entendi. Então, Iana Soka foi a primeira mulher que fundou. Dali ramificou-se Mãe Menininha, vou dizer Mãe Menininha para poder ficar mais fácil, porque o povo conhece. Então, a casa do Cantuá, criou-se diversas outras casas, entendeu? Dentro do Brasil. Mas a primeira foi, então, a Engenho Velho. Engenho Velho. Alessandra Zulu de Mairink. Qual o momento certo para se iniciar no candomblé? Como identificamos esse momento? Então vamos lá, não existe momento certo, o pai Cláudio. Todo momento é momento. Tudo é uma busca. Todos nós buscamos a alegria, todos nós buscamos um caminho, todos nós buscamos a felicidade. Deixa claro aqui, pai Cláudio, que nem todas as pessoas são escolhidas para fazer santo. Nem todos são escolhidos. Então, a pessoa me pergunta, como identificamos? A identificação vem através do orixá, para querer você, ele te coloca uma situação no seu caminho. Então a pessoa vai à busca. Então o oráculo, através do Erim de Logum, que é 16 conchas mais uma, 17, é o oráculo onde é o jogo de búzios, o conhecido Erim de Logum, o popular búzios. Então, através do jogo de búzios, o babalorixá, porque os babalaôs são africanos, são de caminho de Ifá. O conhecido pai do santo
que é o termo de tradução babá ou lorixá, o pai que contém o segredo do orixá. Aí no popular, as pessoas, como o senhor chegou e disse para mim assim, respeitosamente, babá, papai. Sim. Respeitosamente. Então, babá, lorixá, o pai que contém o segredo. No popular, as pessoas dizem, você vai indo lá na casa do pai? Que pai? Do pai do santo. Ah, estou indo. Então ficou popular. Então, através do jogo de búzios, é onde há identificação, onde a pessoa, então, o orixá se manifesta e ele fala através das conchas, através das caídas do Erim de Logum, ou Merim de Logum. Através do Merim de Logum, quero deixar claro também que para se fazer o orixá, existem caminhos. Então nós temos Odum. O que é o Odum? Odum é o destino de cada pessoa. O destino, ele pode ser mudado. Então, o orixá dá a opção do trabalho, do ebó, da limpeza, para poder passar no corpo, tirar o negativo, afastar o negativo para dar sequência numa devoção na fé. Fazer orixá é responsabilidade, é seriedade. Não é eu vou adentrar, vou raspar minha cabeça e minha vida vai mudar, eu vou ficar rico, vou comprar um navio. Não. 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 Pai Cláudio, sim, a luta é grande. Muito grande. Eu acredito então que para a pessoa saber qual é o momento certo, é o momento da necessidade, o momento da intranquilidade. Por exemplo, eu vou dar um fato aqui. Eu conheço, isso eu assisti e acompanhei. Uma família com 15 filhos. Cada ano, o rapaz, um dos filhos, foi trabalhar e trabalhava com, como é que fala? Reciclagem de vidros, garrafas. Dentro do depósito ele escorregou e caiu em cima do vidro e morreu. O outro irmão foi, no fim de semana, saiu com os amigos, foi nadar na lagoa, morreu afogado. O outro subiu no forro. Você vai dizer, mas quanta tragédia? Sim, eu posso, dou nome, chama-se Orlando, do Rio de Janeiro, feito de santo com gamo de Oxum, que já falecido, meu irmão de santo. Os irmãos dele. Então, um rapaz sobe no forro, tinha problema de diabetes, o fio estava descascado, grudou no pé, e ele não sentiu dor nenhuma, morreu eletrocutado. O outro houve uma época dentro do Rio de Janeiro, que se você se botasse de branco, até os dias de hoje, voltou essa época, até os dias de hoje também, mas lá no passado o rapazinho estava lá com a marmitinha indo trabalhar, e o hábito, como a família usava branco, ele botou um branco. E o irmão disse, põe um fio, porque está morrendo tanta gente, põe um fio, né? Para se proteger. Enfim, mataram ele. Confundiram ele com uma pessoa e acabaram dando um tiro. Aí um dos irmãos falou, tá morrendo todo mundo da família. Buscaram o meu babaluxá. Aí, através do Erim de Logum, ao jogo de búzios, foi determinado que esse rapaz tinha que fazer um trabalho, reunir todos os restantes que sobraram da família, para limpar o caminho, afastar o mal, afastar a morte, a coisa ruim e o negativo. E esse rapaz tinha como caminho de fazer santo, mas os demais não, mas era ele o escolhido. Ele assim o fez os trabalhos e parou a morte. Então, veja bem, através de um problema, surgiu para mostrar que aquele rapaz tinha um problema. Ah, o orixá mata. Não, o orixá não mata. Foi o caminho de cada um, o negativo. Como o negativo está solto aí, ó. É o orixá que está matando na pandemia? Não. E outra, nós poderíamos estar libertos dessa situação
se não fosse aí as expressões de mimimi, se não fosse as expressões de não precisar usar máscara, se não fosse não precisamos tomar vacina, nós estaríamos bem melhor dentro do nosso país. Sim. Atílio de Mairink, boa tarde, Pai Celso, sua bênção. Ele quer saber aqui, antigamente se ouvia falar muito de bolar no santo. Sim. E de um tempo para cá não se ouve muito, não é mais falado muito isso. Mas quando se bola no santo, é necessário já ficar recolhido? Pai Cláudio de Oxóssi, vou responder na pergunta dessa pessoa, ele tem toda a razão. No não tão distante, não tão longínquo, as pessoas tinham uma manifestação de bolar no santo. O que era o bolar? A pessoa entrava dentro de uma casa, sentia uma energia e tinha um desmaio. Ela desmaiava, perdia o sentido, então nós falávamos que era bolar no orixá. Quando ela se desmaiava, era ali no desmaio, já se consultava o oráculo, o jogo de búzio, e ia se colocando já um ebó para afastar a perturbação ou afastar aquele ancestral que estava ali perturbando, porque a ancestralidade que fazia bolar. Com o passar do tempo, devastando a Amazônia, acabando com a natureza, o orixá hoje, ele está um pouquinho distante. Hoje, a pessoa não bola mais, já morre. Aí é Covid. Aí, olha o câncer, olha o HIV, enfim, tantas são as doenças. Por quê? Você devasta a natureza, aquele negativo que está lá na natureza, vamos usar o negativo como uma virose. Sim. Vamos usar o pernilongo que tem uma virose. Ele sai de lá, matou, tirou a natureza, ele vem para o centro da cidade. Ele vai morder a mim, eu vou contaminar você e vou passando. Vamos contaminando a população. Então a epidemia existe. Por quê? Porque nós, vamos usar nós, a expressão nós, somos gananciosos. O dinheiro, a facilidade de buscar o quê? A terra. Quantos não devastaram para botar boi para pasto? É isso, Pai Cláudio. Então, hoje realmente está muito difícil existir o bolar. Mas quando isso acontecia, Quando como acontecia- era o procedimento? procedimento? Então vamos lá. Algumas casas, como por exemplo, eu vou contar uma historiazinha só para ficar bem mais caracterizado. Sim. Joãozinho da Golmeia, Pai João, com os meus respeitos, logo que eu fiz santo, posteriormente 2 anos depois ele veio falecer. Pai João tinha uma filha de santo de nome de Matuquevi. Matuquevi era uma mulher que não era feita de santo, subia à casa de seu João para vender o ajo, Ossum, Efum, Ecudidé, Agbé, então penas de ritual, do nosso ritual, e essência, como o ajo, o azul, como o Efum, o branco, e o arô. Então ela não feita, mas tinha facilidade e amizades onde ela conseguia levar esse material para venda. Ela subia a casa, Pai João, olha seu João, olha, eu trouxe aqui. Aí um dia ela bolou no santo. Quando ela bolou, que é a nação de Angola, ela dizia, o seu João sempre dizia, vai fazer santo, senhora? Ela dizia, não, eu não quero saber de orixá, eu jamais vou entrar para essa religião. Não, isso aqui não é meu caminho. Um dos dias então que ela subiu para fazer a venda, ela bolou. Seu João então recolheu ela. No passado, o orixá vinha e deixava o estado da criança. O estado da criança chamamos de herê,
que é o estado de brincadeira, o estado de diversão. A palavra, então, erê, é aquele estado do brincalhão. A criança chupando uma chupeta, a criança correndo, a criança brincando. Estado de erê, estado de brincadeira. Sendo que, então, nós, dentro do candomblé, chamamos de imbeji. Então ela bolou, seu João já de pronto recolheu. E ela assim, quando acorda num dos momentos, ela pergunta: pai João? Ele disse: você está feita de santo. Porque ela passa a mão, tá careca de querer, então eu fiz santo, vem santo. Qual é o meu nome? Matuquevi. Puxa. Então ela passa a ser uma iniciada e essa senhora, até, veja, nos 50 anos do meu babalorixá, estava presente conosco, sempre acompanhando o meu babalorixá também dentro do axé Barulepê, do Santo Antônio dos Pobres. Entendi. Entendeu? Então, eu digo que não necessariamente, porque veja bem, quem é que tem condições de fazer uma visita a uma casa? Por exemplo, a pessoa vai na casa do senhor, chega lá, ela bola. Aí o senhor já vai recolher, chama a família e diz: olha, eu vou recolher. Hoje em dia é muito não tem condições. Primeiro, ela tem um compromisso com a sociedade. Sim. Você pode hoje raspar ela, iniciá-la pelo fato dela ter bolado, ela acordar e acordar numa revolta. Não. Então, o que se faz? Ainda eu tenho pessoas aqui que bolam ainda. Então, no bolar, a gente faz a limpeza, senta, joga seus búzios, conversa com a pessoa, vê a disponibilidade, vê o íntimo dela e orienta. A pessoa vai se preparar, mas se não houver condições de um preparo, ela começar a ter desmaios na rua, aí sim é uma necessidade pelo o fato de estar bolando em qualquer local, ou numa farmácia, ou no supermercado, desmaio, e acompanhada por um médico, e o médico dizer que não há razão para aquilo. E aí, então, nós caracterizamos o bolar e acompanhamos a pessoa, mas não que ela bole aqui hoje, ela vai ficar dentro da casa. Não, então tire isso da sua cabeça. Ninguém bola e é recolhido. Tá certo. Yara Vedovato, de Araçoiaba da Serra. Boa tarde, sua bênção, Pai Celso. Oxalá abençoe. Gostaria de saber por que tem que se ficar careca quando se inicia no candomblé. Interessante. Vamos lá. Pai Cláudio, todo ser humano, quer seja homem ou seja mulher, a mulher carrega o lado positivo e negativo. O homem, idem. O positivo e o negativo vamos caracterizar como masculino e feminino. Todo homem tem um lado feminino, porque se assim ele não tivesse, ele não cortaria o cabelo, ele não arrumaria nos dias de hoje a sobrancelha, ele não cortaria a unha, ele não passaria até um pó no rosto. Sim. Faria uma plástica, eu tenho um defeitinho aqui. Então, é o lado feminino. Eu não estou falando do lado feminino que ele tem que ser homossexual. Não, isso já é um outro caminho. Um outro segmento. Porque ele já vem com um predestino de caminho. Isso aí é uma coisa, um assunto muito polêmico, que eu tenho respeito e tenho pessoas dentro da minha casa, tenho trans, tenho homossexual, homem, quer seja homem ou mulher, enfim. Então, vamos lá. Como nós temos o lado masculino e nós temos o lado feminino, desabrocha muito. Tem momentos que nem, por exemplo, tô aqui, ó, todo arrumado, ó, tô aqui. A beleza, querer se mostrar bonito, né? Sim. Não é o íntimo. Se mostrar bonito, se mostrar limpo para as pessoas. Então, a pergunta foi? Por que se tem que ficar careca? Tá. Então, o lado masculino e feminino
que mais você preserva? Uma mulher careca, a sociedade aceita? Com um certo preconceito. Sim. Então, ela doa o cabelo. Entendi. Então, a criança quando nasce, ela nasce careca. Todo bebê nasce careca e pelado. Ninguém nasce vestido e cabeludo com cachos. Então, se volta a ser criança, você está nascendo, você está voltando ao tempo para a ancestralidade. Então, você está, portanto, que se as pessoas analisarem, quando a gente vai dançar aqui no nosso ritual, no nossos festivos, quando vamos homenagear os orixás, nós andamos anti-horário, porque nós andamos para ir de encontro à ancestralidade, voltar no passado. Então, quando nós voltamos ao passado, nós damos de encontro com nossos ancestrais. E o ancestre orixá também, que é a energia da natureza. Então, vamos lá. A pessoa doa o cabelo, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja jovem, quer seja criança, quer seja velho. É isso. Tá certo. Ivanete Lima de Itu. Pai Celso, boa tarde, sua bênção. Por que alguns alimentos não são permitidos aos feitos de santo? Ivonete, meu boa tarde, Oxalá abençoe. Ivonete, dentro Ajalá ou Ojalê foram os que moldaram usando o barro de Nanã. Moldaram o ser humano. Primeiro foi experimentado várias coisas, mas Ojalá chegou à conclusão que se usasse o barro, a argila, ele ia moldar o ser humano. No moldar o ser humano, ele colocou um animal, uma característica, não o bicho, o cachorro botou lá dentro, não. A característica do cachorro, a característica da pera, característica da maçã, característica do abacaxi. Então vamos lá, você não vê que tem pessoas que têm o rosto fechado feito uma pera? Outros têm o rosto gordinho, parece uma maçã. Outros todo furado, você fala, poxa vida, um abacaxi. Então se você analisar, é que até hoje você não caracterizava a minha expressão. Então hoje você vai olhar e fala, é verdade. Olha, ela tem um rostinho baixinho, olha o queixinho caído. E as maioria que tem esses queixinhos assim são de Iemanjá. Elas têm um rosto assim mais, o queixinho afilado, isso. E as de Oxum mais, né? Mais gordinha, isso. Então você vai começar a caracterizar a fruta que foi ali. Então aquela fruta, ela passa a ser E-U-O. Ela não faz bem. Por exemplo, gente de Iemanjá. Nós fazemos a comida de Iemanjá, o Ebo-Iá, ou Iá-Ebo, que é feito à base de canjica, cozida, temperada com cebola, mas a gente não põe camarão. Por quê? Iemanjá. O que quer dizer? A mãe que tem filhos como peixe. Então, ela não vai comer o filho, porque ela tem o filho que é o peixe. A mãe não come filho. Uma observação. No mar tem a raia. A raia come os filhos. Logo que nasce, ela já sai comendo os filhos. Então, nenhuma mãe vai comer filho e matar filho. Então, existe a característica de o peixe, então, não comer. Porque já está aí o próprio nome. Iemanjá. Ejá, peixe. Está aí, pai. Entendi. Agora a gente vai dar um recadinho ali. 2 minutinhos, a gente já volta. Não sai daí, hein? Tem mais perguntas e mais respostas aqui com o Pai Celso de Oxalá. Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque. O tratamento é realizado em sistema de internação voluntária. Visa a recuperação através do autocuidado e sociabilidade, palestras, estudos dos 12 passos do NA e AA, dos 12 princípios do amor exigente, grupos de sentimentos e ajuda mútua, juntamente com espiritualidade, plano de prevenção à recaída, PPR,
terapia racional emotiva, TRE, treinamento de habilidades sociais, THS, palestras motivacionais, musicoterapia, voltadas para a valorização da vida e sua capacidade de reescrever seu novo caminho. Atividades recreativas, realizada por profissional especializado que ajuda no processo de desintoxicação natural, desenvolvendo a reabilitação motor e física. Contamos também com academia, jogos, campo de futebol, piscina. Todas as atividades são realizadas conforme o cronograma e orientação do educador físico. Atendimento psicológico e psiquiátrico, conforme a demanda. A dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual. Por isso, a importância da mudança dos familiares também. Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque. Estamos de volta aqui com o nosso programa Arabiaê, hoje com a presença do meu babalorixá, Pai Celso de Oxalá, aqui que as perguntas hoje, né? Porque ele também tem a parte dele aqui no nosso programa. Programa gostoso que está hoje, maravilhoso. Umas perguntas aqui que até eu estou impressionado com algumas respostas. Pai Celso de Oxalá, boa tarde. Sérgio de Itapevi. Olá, Sérgio. Pergunta ao senhor, por que o nome Candomblé? Muito bom isso. Temos que voltar um pouquinho. Surgido na Bahia em meados do século XIX, século XIX, a religião de matriz africana, então ela tem um termo, é uma junção do termo quimbundo. Então o termo quimbundo é candomblé, dança com atabaques. E o termo ilê, casa, ilê com o termo iorubá, né? Iorubá, porque o termo quimbundo e o termo iorubá, iorubá, ilê, casa de dança com atabaques. Esse é o significado. Significado, casa de dança com atabaques. Ao som dos atabaques, então, o nome candomblé, candomblé, candomblé. O candomblé. Interessante. Anderson de Curitiba. Boa tarde, Pai Celso. Boa tarde, Pai Cláudio de Oxóssi. Boa tarde, Anderson. Na Umbanda, os orixás falam. E no candomblé? Boa pergunta. Veja bem. Meus respeitos a todos, porque a Umbanda, ela é oriunda do candomblé. Foi através do candomblé que surge, então, a Umbanda. Aláfia, o nosso telefone tocando, maravilhoso. Aqui, ó, ao vivo com vocês. Aqui não tem nada programado, aqui é tudo... Aqui é verdade. Não tem nada. Arabiaê, o programa Arabiaê, foco que leva a informação até você. Essa é a intenção do programa. A naturalidade. Isso. Das casas. Então vamos lá, Pai Cláudio. A Umbanda veio do candomblé. Tanto é que você pode olhar, analisar os pretos velhos, que eram os pretos negros da escravatura. Então, a manifestação. Então eles, na Umbanda, vêm passar o seu recado, vêm mostrar todo um sofrimento e amenizar o sofrimento daqueles que ali buscam uma palavra. No candomblé, ou na religiosidade afro, costume afro dentro do Brasil, afro-brasileira, nós temos o orixá e ele também fala. Ele também fala, só que ele não dá consulta, ele não se propõe a manifestação, porque ele vem para harmonizar o ambiente e dar sustento à massa de cada filho. Então ele vem tranquilizar, energizar o filho. Então há manifestação, mas ele abre o olho,
ele caminha, ele abre porta, ele olha, ele vê e vê o problema. Tanto é que existe orixás, como até mesmo do meu babalorixá, que hoje em memória, meus respeitos e a bênção onde ele estiver. Ah, se não fosse ele, eu não estaria nos dias de hoje conversando com você, orientando você. Por quê? Porque um homem antigo, um homem negro, que teve toda uma intolerância sobre ele, um homem que lutou muito, que saiu da Bahia, veio para o Rio de Janeiro, São Paulo e andou por todo o Brasil. E assim, colocando a manifestação dos orixás, e pessoas que nem acreditavam passaram a acreditar. Quantas e quantas vezes então o orixá algum dele vinha e deixava ebó, e dizendo, o senhor está passando por esse problema, o ebó é esse. Mas o orixá, ele não é de ficar conversando muito. Por quê? Porque existe o jogo de búzios, onde é o Merim de Logum, onde nós falamos um pouquinho agora, aí atrás, onde então os 16 mais 1, o jogo, o oráculo, onde os orixás falam. Então é ali que ele diz, busque através do jogo de búzios, porque o jogo de búzios, ele vai mostrar o seu passado, o seu presente, o seu futuro, e vai dizer para você a quantas anda o seu íntimo, o porquê que o seu amor te abandonou, o porquê que você não está conseguindo ter aquela tranquilidade e a paz. Não vamos falar de doença porque nós estamos passando pela Covid, então está aí a morte. Mas aquele que crê, como eu sou um homem de 65 anos de idade, 52 anos de orixá, então veja bem, estou aqui vivo. Mas por quê? Porque eu estou ouvindo os conselhos dos orixás. O que é o conselho? Bota a bunda na cadeira e fica em casa. Tá certo. Vamos observar. Os orixás falam, pai Cláudio. O orixá abre o olho. O orixá não fica só de olho fechado e baixo para trás e saindo dançando, não. O orixá se comunica. Ele chega para o babalorixá dele e diz, olha, babá, é isso. Está acontecendo isso. E quando ele falar, eu tenho um recado que Xangô, quando em vida, meu babalorixá, apontou uma pessoa e mandou chamar e disse, olha, o senhor tem que tomar esse caminho. E a pessoa escreveu o trabalho. Não fez o trabalho. 15 dias ele sofreu um acidente e morreu. Oxe. Mas Xangô avisou. Xangô avisou. Então ele tinha que ter tomado agora. As pessoas, pai Cláudio, vamos abrir um pouco o leque. Quando eles buscam a religiosidade, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do passado. Numa viagem, um professor, um guia turístico, levando uma equipe, diz assim, vocês estão vendo aquela casinha humilde ali? É a casa de uma mãe de santo aqui na Bahia. Aí virou uma pessoa e diz assim, aí olha, quem quiser ser atendido por ela, jogar os búzios e saber do futuro, como é que tá, vocês dão o nome para me poder conversar com a mãe de santo e marcar lá com ela, porque ela já é uma senhorinha. Aí virou uma das pessoas, se levantou, posso fazer uma pergunta? Pode. Se ela é tão poderosa e tão boa, por que ela mora naquela casinha tão velha, cai nos pedaços? Sabe por quê, pai Cláudio? A humildade. No passado, você ia jogar um búzio, você sabia da necessidade do babalorixá ou da ialorixá. Como um padre, dentro de uma igreja, se dedicando ao sacerdócio. A ialorixá se dedica à casa e se dedica à comunidade. Aqueles que, por exemplo, quantas e quantas casas existem na Bahia que moram 30, 40 famílias. E muitas das famílias que saem para o trabalho, ainda a responsabilidade é da mãe de santo, porque muitos não têm o que comer e ela que põe a comida dentro de casa.
No passado, então, o que acontecia? Você ia conversar através do jogo de búzios, do oráculo, você ia buscar a palavra do orixá, você ia, chamava-se de colocar, eu vou ali colocar uma vista, olhos, porque a mãe de santo colocava a vista no oráculo para te passar a informação. Então, o que você fazia? Os outros que eram da religiosidade diziam assim: deixa eu ver o que a mãe de santo gosta. Vou um pedacinho de carne, vou colocar aqui um arroz, punha no mocó. O que é mocó? Uma cesta. Então na Bahia o nosso hábito dentro do candomblé, nós chamamos a sacolinha de mocó. Então colocava no mocó ali um pedaço de inhame, um peixe para ela comer na sexta-feira, colocava e um trocadinho. Então cada pessoa chegava, colocava-se aos pés da mãe de santo e dizia: minha mãe vim pôr uma vista. E ela ali então orientava. Então ela já tinha o arroz, tinha o feijão e ela não cobrava. Mas o tempo foi passando e a cobrança. Mas eu não vejo eles prosperarem. Como é que uma pessoa que não prospera vai me prosperar? Nossa, tá caindo os pedaços, não tem um carro, não tem um sapato, não tem um chinelo, não tem nada. Mas era a pureza, pai Cláudio. A pureza, a doação. E esperava do humano a doação também. E o humano era mais humano. Hoje, pai Cláudio, eu teve uma época que... Hoje eu estou aqui dentro da roça de Candomblé, no KM 50.000 da Raposo Tavares. Eu estou aqui há quase 40 anos. Foi com muita luta, com muito sacrifício para começar essa obra, e até os dias de hoje eu não parei ainda, 40 anos, colocando um tijolo, arrumando, acertando, e sempre falta algo. Então, enquanto houver vida, que nem dizia o meu pai de santo, que sureu, que ele tenha o descanso eterno, ele disse: enquanto houver vida, quem é babalorixá nunca para de colocar um tijolo. Sempre tem que estar arrumando, porque queira ou não, tem a manutenção também da casa, porque você constrói aqui, daqui a pouco tem que pintura, uma parede que rachou. Então, pai Cláudio, preste atenção. Os babalorixás e alorixás notaram, então, que, como eu ia dizendo, em São Paulo, eu aqui em São Roque, em São Paulo, eu atendia e não cobrava nada, pai Cláudio. Então, comecei a ter problema. Quais foram os problemas? Na madrugada, as pessoas chegava a pessoa com muleta, chegava a pessoa em cadeira de roda, e começava a formar fila na porta de casa e na frente das casas das pessoas, dos vizinhos. Aí sentiam vontade de ir no banheiro, pediam para o vizinho. Aí o vizinho começou a se sentir incomodado. Independentemente de se sentir incomodados, fizeram reclamação, denúncia, e tanto é que a polícia baixou na minha porta dizendo que eu tinha que ter o local, banheiro, enfim, até banheiro, a acomodação, até estacionamento do carro, porque eu não podia que as pessoas estacionassem pela rua, atrapalhando a população. Então, veja bem, então já me criou um problema de estar dando um atendimento gratuito. Como é que eu vou atender gratuitamente, abrir um espaço para muitas pessoas que assim chegavam na madrugada? E outra, pai Cláudio, quando atendia as pessoas, após o atendimento, orientação, elas levantavam e diziam assim: que Deus aumente suas forças. Pai Cláudio, se Deus vai aumentar minhas forças, com certeza a minha força estava ali, mas eu estava desgastando com ela. Porque a cada pessoa que a gente atende, joga abusos, a gente desgasta. Dá um pouco da energia para aquela pessoa, porque você foi buscar o fato, a vida, o caminho, o destino dela. E a solução para o problema, porque a pessoa vem buscar, ela quer solução. A palavra mais exata, solução. Então, ela levantava simplesmente e dizia assim:
De 100 pessoas, 10 deixava lá um trocadinho, parecia que estava fazendo um favor. Tá aqui, vou deixar um negocinho aí para o senhor comprar uma vela. Então veja bem, acordava às 5 horas da manhã, atendia até 6 horas da tarde. Tinha vezes que almoçava e tinha vezes que não almoçava. Então, sabe, aquilo, comecei a entrar no estresse e depois com a polícia, colocando regras, eu acabei colocando na porta da minha casa dizendo o seguinte: consulta só com hora marcada, telefone e tal. Quem ligava, olha, a partir de hoje a consulta custa tanto. Por quê? Primeiro, a água, a luz. E outra, o sacerdócio, pai Cláudio. Eu me dou. Eu acho errado cobrar. Então espera um pouquinho. É só não ir, procurar. Sim. Você tem o direito de não buscar. Se não quer resultado, está doente, continua doente. Mas como o senhor é ruim? Não, não é. É você que tem cabeça dura. Sabe, você não precisa se envolver na religião. Não precisa se comprometer e nem fazer santo. Busque realmente um verdadeiro sacerdote. Como eu sei que é um verdadeiro? Busca através de alguém, busca na internet hoje, a idoneidade, o caráter dessa pessoa. Por exemplo, eu tenho há 40 anos, eu tenho o mesmo número daqui, da roça, chamamos de roça, o templo religioso, a casa religiosa. Olha que beleza, olha o cachorro entrando, porta dentro, coisa que eu não tenho cachorro dentro de casa. Ele entra, seja bem-vindo, meu amigo. Olha só a cara dele, maravilhoso. Olha lá, mostra ele ali. Mostra ele, olha aqui, olha ele aqui, olha aqui. Então veja bem, o cachorro chama-se, quando a gente, sem esperar, ele adentra a casa, pai Cláudio, ele diz que ele traz notícia. Olha aí, ó. Ele veio aqui, ó. Olha aqui, ó. Nos abençoar hoje. Ó, ele parece um lobo, pai Cláudio. Olha lá, pai Cláudio. Ele simplesmente rodou a casa e ele já está indo embora, pai Cláudio. Olha lá, mostre ele indo embora. Coisas de olha orixá. lá, olha lá. Ali, ó. Ele está indo embora, gente. Então, veja bem. Então, quando a gente fala, olha lá, ele indo embora. Então, quando a gente fala em energia, são essas coisas que eu gosto de caracterizar, a energia que chega na casa da gente. Olha, ele adentrou, não tem o cachorro na roça, saiu de algum lugar, adentrou dentro da nossa casa, deu uma volta entre nós dois, parou no nosso meio e foi-se embora, entendeu? Ele foi-se embora. Então, ele diz que notícias boas surgirão, que a coisa ruim vai-se embora. Ele veio limpar o ambiente. Então, seja bem-vindo sempre Adjá. Adjá quer dizer cachorro. Ele simplesmente, aí, retornou e ficou aqui do meu lado. Aí, ó, olha que coisa linda, maravilhoso. Então, pai Cláudio, os babalorixás passaram então a olhar esse lado moeda. Tipo assim, eu me dou, a igreja cobra lá o dízimo, o outro cobra lá, passa a sacolinha. Então na igreja canta lá, sabe, Senhor, o que eu tenho é tão pouco para dar, mas o que tenho eu quero a ti ofertar. Quer dizer, veja bem, ele oferta lá na igreja católica. Por que para nós o pouco que ele tem também não pode ofertar? Com certeza. Então ele chega. Então a pessoa, o senhor cobra muito. Meu filho, você não tem esse muito, dá-se um pouco. Ou às vezes o que você acha que é muito é pouco para outros. Verdade. É tudo uma situação de cada pessoa. Não posso, meu pai, tem que ter humildade. Eu posso ofertar tanto. Que bom, a vista vai ser colocada, vai mostrar o caminho, vai ver onde está o erro, vai ver onde está a dificuldade e vai ensinar banhos, vai administrar trabalhos para limpar o corpo. E aí, lógico, olhando qual é o euó. Então, o euó é aquela fruta, o abacaxi, o euó é um tipo de uma folha, o euó é o peixe. O que é o euó? É a quizila, é aquilo que não se pode passar no corpo e nem comer. Então, por isso
que algumas pessoas têm que saber aonde busca, porque se buscar um sacerdote que não olhar, não botar a vista direito, ele vai passar uma essência no corpo, onde pode até atrasar a vida da pessoa. Então ela vai buscar lá a paz e o amor, ela acaba chegando em casa sendo agredida. Entendi. Deu para entender? Ou ser atropelada no caminho. Então precisa pensar onde vai colocar a cabeça, o corpo, entendeu? É isso. Tá certo. Mais uma pergunta aqui. Pois não. Everton de Praia Grande. Boa tarde, Pai Celso. Boa tarde, Pai Cláudio. Por que os orixás têm que ser mandados embora por alguém e não sozinho? Ah, tá. Vamos lá, é complexo. Eu vou procurar orientar da melhor forma possível. Em primeiro lugar, Everton, né? Everton. Praia Grande. Meu boa tarde. Oxalá esteja entre nós, junto a nós, né, Pai Cláudio? Junto a nós. Em primeiro lugar, meu querido irmão, querido amigos, e respeitosamente a todos vocês desse grande Brasil, que nós estamos recebendo muitas perguntas. Pai Cláudio, dentro do tempo que nós temos no programa, a resposta é ampla. Eu vou fazer o terceiro comentário aqui, mas vou deixar para argumentar um pouco mais no próximo programa. Por quê? Porque nós temos que falar do orixá, que o orixá vem na incorporação para uma limpeza do corpo. Então ele há a incorporação, a manifestação. Olha que coisa linda, olha o cachorro aqui. Olha aqui, olha que maravilha. Veio nos guardar. Olha só, veio nos resguardar. Olha só que troféu no dia de hoje. Então veja bem, Pai Cláudio, a manifestação do orixá é uma energia. Ela vem para limpar o filho. Existem casas de jeje que os orixás chegam, ficam 3, 4, 5 dias, uma semana até. Dentro da nação nossa, o orixá também chegava há uns tempo atrás, ele ficava, ele orientava, ele saía, ele mostrava o que estava errado, ele colaborava em todos os sentidos e até deixava aquele estado de brincadeira, que é o erê que eu falei, o IBG. E o IBG dava sequência. Então, a manifestação do orixá, ele permanecia limpando e permanece até os dias de hoje, só para chegar e criar um ritual de um dia de festivo, dançar e acabou, ele vai embora. Não. Então, ele chega, ele limpa o ambiente e vê o momento certo. Cabe ao sacerdote dizer: papai, está bom, o senhor quer ficar? Ele próprio diz: fiz a minha parte. Não somos nós que determinamos a ida dele embora. Quem somos nós para mandar a energia dizer: olha a energia, vá-se embora? Sim. Não. Ele próprio, a gente conversa: papai, mamãe, Oxum, Iemanjá, Ieuá, Obaloaê, Omolu, Chapanã, Vodum, Sinquice, Orixá. Tá bom, papai, o senhor quer que canta alguma canção para o senhor? Ele próprio canta. Ele mesmo, tem orixás de pai de santo, ele canta na sala o que ele quer. Ele tem o querer dele. Então ele diz: não quero ir embora. O meu já chegou a chegar aqui dentro da casa e passar 2 dias. Mas como ele faz? Ele não dorme? Não. Ele caminha, ele vai para o mato, ele vai buscar folha, coloca a folha dentro da casa. Está me entendendo? Nos dias de hoje, algumas pessoas, entre aspas, vão para os festivos, como alguns que vão na igreja. Eu lembro lá no passado que a mulher olhava e dizia: nossa, ela tá de sapato bonito hoje, hein? Olha o salto alto dela, gente. Olha, você viu? Ela tá com o vizinho do lado. O candomblé não muda, são humanos. Humano para humano. Quantas visitas chegam
e olham e dizem, nossa, você está vendo a roupa dali? É o Richelieu. Nossa, o pai de Santo deve estar nadando em dinheiro. No passado dizia que ela morria de fome, e no hoje diz que ele está nadando no dinheiro. Então, sabe, como é que agrada o ser humano? Se agrada, sabe como? Você ser feliz. Verdade. Construir amigos verdadeiros. E quando colocar na mesa, saber que ele não é traidor, não é falso. Sentir o prazer da comida, degustando ao lado do bom humano, do bom amigo, e fazer a boa vizinhança e abrindo os braços, tanto para os que têm um olho ruim, porque tem pessoas, pai Cláudio, ela olha a cortina da sua casa, ela diz, nossa, como é que conquistou? Aí ele olha e diz assim, nossa, a vizinha acho que deve estar saindo com o vizinho, porque o vizinho todo dia cumprimenta. A maldade existe, pai Cláudio, é por isso a proteção. Por isso que buscar o orixá para se energizar e estar em paz. Tem os que crê e tem os que não crê. Dentro da fé de cada um, a fé é assim, ó. Fé é crer no que não vemos. E a recompensa da fé é ver tudo aquilo que cremos. Pai Cláudio, Axé. Arabiaê. Em foco, estamos aqui terminando o nosso programa, muito gostoso. Para mim, um prazer enorme, sem palavras, estar entrevistando o Babalorixá. Eu queria ter feito isso já há muito tempo, mas por causa do tempo dele, nós conseguimos hoje. Para mim foi gratificante demais, eu tenho muito a agradecer, uma conquista enorme de estar podendo entrevistar o senhor. Quero me levantar aqui, tomar a minha bênção. Que Oxalá, na sublimidade dele, Oxóssi, o dia de hoje, Axé. dia de amanhã e dias a de vir que te abençoe. Axé, desculpa eu ficar Que de costas pra algum câmera. aqui, o Baluaê, Axé. nos dê vida e que a paz esteja sempre com vocês. Axé. Que a alegria esteja sempre conosco. Tá aí, Adja, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Olha, paó para ele. O porquê o paó? O paó quer dizer, batemos palma para acordar os deuses. Que os deuses acordem para a nossa súplica. Pai Cláudio, eu me despeço do senhor, deixando então as bênçãos de Oxalá e pedindo também a sua bênção e dizendo, Fojusim Babai Fauá, Nitoripeta Nifé Olorum Cofé. Atenda assim ao nosso Pai, porque quem quer o que ele não quer, será o que ele quiser. Ô Babó, até logo, até mais. Obrigado a todos. Beijo no coração, axé. Axé. Beijo pra vocês. Mais ainda. Gente, eu queria aqui estar pedindo desculpas também pelo meu desabafo, né? Se eu errei alguma coisa, mesmo estando certo, peço desculpas. Eu acho que temos que nos unir mais. A nossa religião precisa de mais união, mais seriedade, mais companheirismo, enfim. Um bom final de semana a vocês. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que compartilharam, a todos que curtiram. Continuem curtindo, continuem dando uma força pra gente. Liguem, entrem em contato com a gente, venha cá contar a sua história. Venham, as pessoas precisam de conhecer. Venham. Está aberto o programa Arabiaê, Oeste Paulista TV. Forte abraço, vamos tomar cuidado, se cuidar, fiquem em casa. O Covid é real. Que Oxalá e Oxóssi proteja a todos nós. Axé. Uma boa tarde. Pare.